Seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, espaço reservado para que você conheça as mais variadas opiniões sobre os diversos assuntos. No programa de hoje temos a participação da Elaine Gama Rocha do Nascimento, ela que é formada em Psicologia e também em Gestão Ambiental. Também temos a participação do Dr. Vanderlei Mange, ele que é titular do 3º Distrito Policial na cidade de Cubatão. O tema de hoje é um tema polêmico que tem rondado aí a casa de todos os brasileiros. A mudança quanto à maioridade penal havia sido derrubada no Congresso, porém houve uma emenda e ela foi votada e segue agora para o Senado. Maioridade penal, 18 ou 16 anos. Qual a sua opinião? E nós vamos agora ouvir a opinião dos nossos convidados. Sejam bem-vindos, Elaine, seja bem-vindo, Dr. Vanderlei Mange. Elaine, 16 ou 18 anos? Dr. Vanderlei, 16 ou 18 anos? É o melhor caminho? É o melhor remédio? É necessário? Com vocês, esse tema polêmico, a redução da maioridade. Elaine. Bom, primeiramente quero cumprimentar o doutor Márcio. Realmente é um tema muito polêmico e que está tomando grandes proporções, né, nas casas, nos lares, todos discutindo, mas eu entendo que uma grande massa muito preocupada com a questão da segurança acaba se influenciando por conta disso e tendo uma interpretação de que prender, né, de fato, na forma mais prática, seria a solução do problema, né? Mas nós da área da educação, né, eu coordeno um projeto socioambiental em Cubatão e atuo diretamente com jovens, né, que estão dentro dessa faixa etária. A gente entende o problema numa dimensão mais aberta, digamos assim, mais complexa. Precisa haver mais oportunidades para o jovem, maior capacitação, abertura. Acho que oportunidade é a palavra mesmo. E não somente a gente tratar do problema mais à frente. A gente tem que trabalhar com a prevenção, né? É isso que falta no Brasil. E esse momento é um momento de crise até financeira e que a gente começa a ver já que as oportunidades nessa faixa etária já começam a diminuir drasticamente, né? Não tem lazer, não tem oportunidades de educação e o jovem ele fica muito vulnerável dentro dessas condições. Então eu sou contra a redução da maioridade penal. Doutor Vanderlei? Márcio, obrigado pelo convite. Doutora Elaine, prazer estar com a senhora aqui. O que se discute hoje é bastante simples. Eu acho que a gente pode simplificar um pouco a discussão. A discussão é o seguinte: bandido com 16 anos pode ser preso, né? Bandido com 17 anos, criminoso com 17 anos pode ir para a cadeia? Porque quando a gente começa a falar a criança e adolescente, porque eu sou completamente contra colocar criança e adolescente na cadeia. O que a gente está discutindo é o seguinte: bandido, criminoso, com 16 anos, ele pode ser preso, né? O nosso sistema penal, ele segue a Carta Constituinte, né? A Carta Constitucional, que diz que são imputáveis os maiores de 18 anos, né? E o que é a imputabilidade ou a inimputabilidade? A imputabilidade é a capacidade de responder por seus atos, do ponto de vista penal, do ponto de vista criminal. Então, quem é imputável? É imputável, tem capacidade de responder por aquilo que fez, de acordo com a Carta Constitucional e de acordo com o Código Penal, os maiores de 18 anos. Então, o que se discute não é simplesmente uma questão biológica. Os 18 anos, é esse o prisma que tem que se ver. Se discute a capacidade que aquele agente tem de responder ou de não responder criminalmente pelos seus atos.
nesse aspecto, o que a gente tem que discutir hoje, o que a sociedade tem que discutir hoje é assim, o menor de 18 anos e maior de 16 anos, ele tem hoje a capacidade de responder por aquilo que fez, ele tem a capacidade de entender o caráter criminoso do que ele estava fazendo, ele sabia o que ele estava fazendo, e ele sabendo o que ele estava fazendo, ele podia, durante o cometimento do delito, desistir, ou não ir, ou voltar atrás. Essa é a discussão. Então, a gente vê que hoje, esse jovem entre os 16 e 18 anos, ele tem a plena capacidade de entender aquilo que ele está fazendo. Ele tem a plena capacidade mental, psicológica formada, psíquica formada, social e moral de entender o caráter daquilo que ele está fazendo. Sob esse aspecto de vista, eu não vejo o menor problema em que a imputabilidade ela diminua, ela vai até os 16 anos. E vou mais longe, eu acho que o legislador aqui ele está sendo muito complacente. Eu acho que a gente podia discutir a minoridade até os 14 anos, podia baixar para os 14 anos. Eu estava sábado assistindo um programa na Rádio Bandeirantes, e eles estavam brincando lá que o WhatsApp da rádio não estava funcionando. Então, para os ouvintes mandarem por e-mail, ou Facebook, ou telefonar, porque o WhatsApp deles eles não estavam conseguindo fuçar no Facebook. E estavam brincando assim, pô, se tivesse uma criança aqui de 8 anos, de 7 anos... Teria desenvolvido, estava fazendo o WhatsApp funcionar. Por quê? Porque hoje é isso, a tecnologia, ela tem esse condão, né? Uma coisa que a gente tem que ter claro, o Código Penal, ele data de 1940. Obviamente, em 1940, o Brasil era um país rural, o Brasil era um país com outras características, o Brasil era um país de terceiro mundo, né? O jovem naquela idade de 16 anos, né? A menina estava brincando de boneca. Em 1940, o jovem estava de bermudão na rua, brincando de carrinho, empinando pipa. Hoje, mudou. O nosso jovem é outro, infelizmente, né? Perdeu-se a inocência. E na perda da inocência, vem a capacidade de entender, vem a capacidade de querer. Então, eu acredito sim que o jovem de hoje ele tem plena capacidade de responder criminalmente pelos atos que cometeu. Doutor Vanderlei e Elaine, essa questão da redução da maioridade, ela trata de especificamente a questão dos crimes aplicados. Mas quando você reduz a maioridade, você também não está dando condição a esse jovem que ele pode votar, que ele pode tirar uma carteira de habilitação. Essa redução, ela se deve mais à questão do crime organizado, estar regimentando os jovens e com isso tentar frear, uma medida para frear esse avanço, ou realmente é uma medida que a sociedade precisa para evoluir? Elaine. Eu peço até para o Dr. Vanderlei responder essa questão, porque eu acho que todos que são a favor da redução da maioridade penal pensam, né, de ser uma forma eficaz de você prevenir um delito, mas esquece que existem outras medidas que devem ser resolvidas antes, né? Como eu havia dito já, a própria educação, as próprias oportunidades, né? E que simplesmente se isso acontecer, os jovens realmente que tiverem cometido um delito, de repente a gente vai ter uma forma errônea de se cumprir a lei. Por exemplo, os oprimidos, os pobres, os negros, eles vão, né, responder por isso. E aqueles mais abastardos vão ter bons advogados, e é o que acontece no nosso Brasil, infelizmente. Então, eu acho que isso não é a solução. Então, como a questão que você fez agora também, né? Se você reduz a maioridade, você também tem que reduzir a idade para que ele decida outras questões, como votar, como a própria cirurgia de mudança de sexo e questões tão importantes e que necessitam de tanta maturidade, né, quanto outras questões também. Doutor Vanderlei? Bom, vamos lá. Primeiro com relação à carteira de habilitação. O Código de Trânsito brasileiro,
ele lá pelo seu artigo 36, 37, ele fala que poderão tirar carta de motorista, carteira nacional de habilitação, os imputáveis. O Código de Trânsito não fala que tem que ter 18 anos para tirar a carteira de motorista. Tem que ser imputável. Tem que ser imputável. Responder pelos seus atos. Portanto, a partir do momento que o jovem de 16 anos, entre 16 e 18 anos, ele tiver a imputabilidade dele como responsabilidade, eu entendo que ele poderá tirar a carteira de motorista sim. Porque o Código de Trânsito fala sobre imputável. O Código de Trânsito não fala sobre idade, não tem idade no Código de Trânsito. Fala da responsabilidade, justamente por isso, né? Como é que você vai dar a carteira de motorista para um inimputável, né? Porque quem está dirigindo um carro tem que ser responsável pelos seus atos, pelas consequências do ato de dirigir. A partir do momento que a imputabilidade ela cai, ela alcança também o Código de Trânsito. Então eu acredito que será, pode gerar alguma polêmica no início, mas com o tempo não terá como se negar a obtenção da carteira de habilitação ao jovem de 16 anos. Com relação à votação, a Constituição fala que o voto ele é obrigatório, né? Sendo facultativo aos 16 e obrigatório aos 18. Me parece que esse texto não será mexido, né? Porque você teria que ter uma outra emenda constitucional para alterar. Ou seja, a questão. A lei eleitoral já define isso. A lei eleitoral já define, né? Na mesma hierarquia de lei, né? Então eu tenho uma lei constitucional que diz que o voto é dos 16 aos 18 e eu tenho uma lei constitucional dizendo que o menor ele é imputável aos 18. Então, como existe a hierarquia, as leis estão dentro do mesmo parâmetro, as duas devem ser respeitadas. Então, eu acredito que o voto deva continuar dos 16 aos 18. Facultativo e obrigatório a partir dos 18. Facultativo aos 16 e obrigatório a partir dos 18, né? Porque o jovem já tem o direito de votar. Ele não vota se ele não quiser. Ninguém está ampliando. Ele tem a obrigação de votar. Nesse caso, ninguém está nem ampliando e nem restringindo o direito, né? Eu acho que permanece igual. Aí você falou sobre a questão do crime arregimentar menores, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso é muito claro, né? Para todos os operadores do direito, para todos aqueles que militam na justiça. E vão usar menores de 14 anos, vão usar menores de 14 anos, ou deduzir, né? Mas hoje a gente tem infratores com 8, com 9, com 10, com 11, com 12, com 13, né? Isso não vai mudar. Essa não vai afetar essa questão. E se você me diz, olha, o crime organizado faz uso dos menores, os bandidos se escondem atrás dos menores, bom, tudo bem, e aí? A sociedade vai fazer o quê? Aí eu pergunto, eu que pergunto, mas o jovem ele é usado, bom, tudo bem, ele é usado, ele pega uma arma, ele sai, ele assalta, ele rouba, ele trafica, e aí? Então, não se pune porque atrás dele... O que a gente tem que fazer é pegar o traficante lá atrás. Mas não quer dizer que não tem que se punir aqui. O jovem também que faz isso, né? Eu entendo a questão social. Eu entendo... você vai hoje na periferia. Qual é o quadro da periferia hoje, Márcio? Você chega na periferia, você pega uma senhora de 48 anos, que já é avó, às vezes até bisavó, aos 48 anos, com 5 netos dentro de casa, ela não tem marido, cada neto é de um filho, e às vezes cada neto, a mãe tem 3 filhos, cada filho de um pai. A filha, às vezes, está viciada na droga, no crack, o pai daquelas crianças está na cadeia. Aquela mulher, ela está num sofrimento terrível para alimentar aqueles filhos. Aquela criança vai para a escola e vê o colega de Nike, vê o colega com camisa da Oakley, telefone celular, e ele volta para a favela, volta para a periferia, e vê os filhos, as crianças, os irmãozinhos passando necessidade, ele não consegue emprego, porque menor não pode trabalhar no Brasil, e aí chega o traficante e fala assim, R$50 por dia para você ficar de olheiro. Ele vai porque com R$50 por dia ele vai comprar leite para o irmãozinho mais novo, vai comprar fralda, e ali ele começa. E às vezes com a leniência
da avó, da mãe. Porque também estão numa necessidade, estão vendo, vai fazer o quê? Fica presa ao sistema também. Fica presa ao sistema. Eu entendo isso, que essa questão social, essa questão da pobreza leva à criminalidade. A gente não pode se afastar disso, isso tem que ser atacado, isso tem que ser combatido. Mas eu pergunto o seguinte, enquanto isso não é atacado, enquanto isso não é combatido, enquanto isso não resolve isso, o que faz com o cidadão de bem? Fica refém dentro de casa? Fica preso dentro de casa? Toma tiro, morre o pai de família e coitado do menor? E como é que fica essa situação? Então, essa lei ela vai trazer uma resposta, porque qual é a função da pena no direito penal? Nós temos 3 funções básicas. A primeira é punir. Né? A pena no direito penal, seja reclusão, seja detenção, seja aplicação da pena de multa, a primeira atribuição dela é punir. A segunda é prevenir. Né? A sociedade vendo que aquele cidadão cometeu algo errado, a tendência é que também eu não vou cometer, porque senão... Inibir. Né? E a terceira função da pena seria a ressocialização. Né? Aquele cara que é segregado, que ele é... Depois ele teria que ser ressocializado. Nesse aspecto, a lei está falhando, e também no aspecto da prevenção. Agora, que existe o caráter punitivo da pena, a gente não pode negar. A gente não pode achar que cadeia é só para ressocializar. A gente não pode achar que cadeia é só para prevenir. A gente tem que entender que cadeia serve para punir também. É punição. É punição. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltando com esse assunto, falando sobre redução na maioridade penal. Vamos dar um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta com o Ponto de Vista.